Fala, mestre. Fala, Tiagão, boa noite a todos. Boa noite, cara. Tá me ouvindo bem aí? Te ouvindo bem, você me ouve? Também, cara. Tranquilo aqui. Bom, sejam É todos bom, bem-vindos aí. Vamos esperar 2, 3 minutinhos, Tiagão. Assunto acho super bom esperar relevante, dois né? minutinhos aí, que o assunto é bom. Muita gente dizendo que queria participar, então segurar aí um minutinho até e toda a notificação, né? Que o Instagram manda ali assim que a gente começa. Acho bacana a gente aguardar um pouquinho. Maravilha. Eu tô vendo uma turma boa entrando aí, viu? Né, tem bastante gente já, hein, Tiagão? Não, eu vi uns nomes bons aí também, o pessoal que entende do assunto aqui. Aumenta a Tomara que venha, responsabilidade, né? tomara que venha bastante pergunta também. Mas, ó, 18:02, cara, acho que até em respeito a quem conseguiu entrar, né, já no horário, acho bacana a gente começar. Primeiro agradecendo aí a todos, né, pela participação. É muito bacana ver cada vez mais gente interessada aí nesses temas, né? Acho que a gente aqui e a ideia da RJ com essa geração de conteúdo é trazer cada vez mais aí temas relevantes, temas que façam bastante sentido aí para o maior público possível. Hoje acho que a gente vai abordar até por uma ótica que na minha visão deveria ser mais abordado até o tema do que né? Não que não abordem, mas não é tão comum a gente ver geração de conteúdo nesse sentido aí, porque a gente vai, além de falar, óbvio, da parte mais importante aqui para a empresa, que é a parte do cliente, né? Também falar um pouco dessa transformação, falar um pouco da parte dos profissionais, né? Por que que a gente tem vivido aí uma mudança também nesse cenário. E aí, Edu, poxa, eu vou me apresentar rápido, vou pedir para você se apresentar rápido, porque com certeza tem gente assistindo aí que ainda não conhece a gente. E é bacana, até pelo tema, né, a gente fazer uma apresentação breve, né, para quem está aqui me vendo aí pela primeira vez. Eu sou head comercial da RJ, tenho 13 anos de mercado financeiro, passei por duas grandes instituições aí, tradicionais, né, passei pelo Itaú, sempre no Personalité, no segmento de alta renda deles, depois fui para o Citibank, também dentro desse segmento. Fui empreender na XP e hoje sou head comercial aqui, dentro dessa operação aí que tem a junção ali do Modal com o Credit Suisse aí, formando o Modal Premium. Queria que você se apresentasse um pouco para quem ainda não te conhece, tá, Edu? E já te dando aqui o gancho, no pós-apresentação, né? A gente falar um pouco da história, né? Um pouco de como isso começou, por que que a gente está vivendo agora um boom tão grande nesse cenário, mas primeiro se apresenta aí para todo mundo, por favor. Legal. Primeiro, um grande prazer, né, Tiagão, estar aqui juntos novamente na RJ Investimento. A gente já viveu um passado aí muito bacana juntos. 16 anos de mercado financeiro também, passando por grandes instituições financeiras. Tivemos o prazer aí de trabalhar em uma delas, né, juntos, no Citi, posteriormente o Itaú, né, tocando ali uma das maiores operações do Brasil. E depois esse convite aqui para como head de expansão da RJ. Então, muito feliz, né? E óbvio, né, não estaríamos aqui se esse tema não tivesse em voga, né? Então faz todo sentido, né? É disso que a gente vai falar aqui um pouquinho, né? Provocar algumas reflexões, ao meu ver, muito importantes. Então sejam todos muito bem-vindos, como você participou há pouco. Tem muita gente boa aí, o que aumenta a nossa responsabilidade, né? É um prazer estar falando aqui para todos que já estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Então, Tiagão, assim, começando do início, eu entendo aqui ser importante entender a história, né? Como tudo começou. Né? Esse tema que nem existe essa palavra no dicionário, né? Desbancarização, no dicionário português, engraçado isso, né? Mas é um tema que já é muito forte, né? E já muito bem entendido por todos aqui no Brasil, né? Como é que começou essa história, Tiagão? Essa história começou em 2008, né? Então, na crise lá de 2008, subprime, né? Lehman Brothers lá, então toda aquela situação que o mundo inteiro vivenciou, né? Então você teve ali uma gama de profissionais
do mercado financeiro, né, norte-americano, né, estando ali desempregado, e todo esse movimento, né, que ainda nem se falava no nome fintech, né, mas esse movimento, né, desses profissionais do mercado financeiro que estavam ali em toda essa situação, começaram a partir, né, agora para uma eficiente gestão, dado que estavam ali desempregados, né? Juntando isso, Tiagão, o que começou a acontecer, né? Os bancos, né, isso no mundo inteiro, começou a voltar todos os seus esforços para processos regulatórios. Então, a gente vai olhar aqui no Brasil, por exemplo, a questão do funding, né? Toda essa mudança, essa importância aí para que os bancos tivessem um pouco mais de segurança com a crise que houve lá em 2008, né? Aliado a isso, né, você teve ali um vácuo, né, na parte de tecnologia. E aí é onde começa a nascer, de fato, né, o conceito de fintech. Para quem não sabe, né, as fintechs, né, nada mais são do que a junção ali de startups, né, para o mercado financeiro. Né? Então, tudo que é voltado ali, meios de pagamento, né, investimento, a gente vai discorrer um pouco sobre isso aqui, né, são as fintechs. Né? Associado a esse movimento, você tem ali a quarta revolução industrial, né, chamada ali revolução técnico-científica, onde começa a nascer ali o Vale do Silício, né, como grande protagonista, né, que é até hoje. E aí todo esse movimento, Thiago, né, de fintechs no mundo começa a esclarecer para todo mundo e chega no Brasil, né? Chega no Brasil em 2013, né? Então é muito isso, assim, eu acho que a gente precisa entender, né, o início da história, porque o mercado ele começa a dar sinais, né? O mercado ele dá sinais ali para onde está caminhando. Então, nada mais é que as fintechs nasceram desse contexto histórico. Não, eu tenho um grande amigo, viu, Edu, que ele gosta muito de uma frase que é fique atento aos sinais. Eu tenho um grande amigo, cara, fala isso bastante. Mas assim, brincadeiras à parte, tá, gente? Para quem não sabe, isso é uma piada interna, o Edu usa essa frase com uma frequência, mas brincadeiras à parte, né? Quando a gente olha para o mercado, e aí é isso, né? Você tem esse movimento acontecendo nos Estados Unidos lá, já fim de 2008, 2009, né? E você vê isso crescendo no Brasil, e o primeiro grande player que aposta nisso, né? Ele é um player que entra só em 2013, tá? A gente não pode aqui falar nomes por uma questão aí, enfim, até de segurança e tudo, mas né, vocês pensarem aí na cor roxa, talvez vocês lembrem de quem eu estou falando, tá? O que é importante, né? Poxa, sempre chega um pouco atrasado, né? Mas chega, né? E no Brasil, e aí vou até também puxar de novo de você, Edu, mas assim, a gente viveu essa desbancarização, ela vem acontecendo, na verdade, primeiro em outros setores, né? Para caminhar para a parte de investimento. Mas ela inicia, se a gente for pegar para olhar no detalhe, né? Ela inicia em crédito, ela depois vai para custos, né? E aí você tem agora uma série de bancos aí, né, que não cobram tarifa, isso aí, se a gente pensar 10 anos atrás, e nessa época a gente inclusive estava em banco, né, Edu? Não existia isso, né? Não cobrar tarifa do cliente é uma coisa que ia contra todos os bancos tradicionais, né? E, na verdade, ganhar ali pelo serviço e efetivamente está muito preocupado com o atendimento. Mas queria te ouvir um pouco, até pela a tua experiência, inclusive, não só no Citi, mas também no Itaú, né, tocando lá a principal agência, mas eu sei que você tocava algumas outras coisas também, e aí falar um pouco desse processo, né, como os bancos tradicionais, eu sei que você vai ter até alguns números aí para embasar, eles foram tendo mais dificuldade para abrir conta de outras gerações, a preocupação desses próprios bancos com isso, né? E aí eu gosto de citar sempre, né? Como toda grande empresa, quando ela percebe que ela não pode concorrer, ela tenta se unir, né? E a gente tem alguns exemplos aí, também não preciso falar nomes aqui, posso falar do nosso lá no final, mas acho bacana você trazer aí um pouco dessa sensibilidade de quem até pouco tempo estava vendo essa preocupação e estava vendo esses números, né? Cada vez mais o cliente fazendo outros serviços por outros lugares, culminando na parte de investimentos, né? Perfeito, Tiagão. Acho que sua análise aí mais sucinta foi espetacular. De fato, né, conforme você falou que um grande amigo seu aí gosta
de falar essa frase, o mercado dá sinais. Né? Então, assim, como é que o mercado começou a dar sinal, né, desse movimento, né, do cliente para a desbancarização? Então, ele começa, de fato, no crédito, né, onde os bancos tradicionais detinham, né, toda essa parte operacional e ferramental. E aí você começa, né, a ver essa migração de clientes, né, através das financeiras, né, entre outros players aí que começam a tirar o cliente dos grandes bancos através do mercado de crédito, né? Seja ele para uma situação que o próprio cliente estava já muito tomado nos grandes bancos e as financeiras, obviamente, cobrando ali taxas muito maiores, né, pelo risco, mas já era ali sinais, né, de um movimento transitório de clientes que outrora, né, estavam 100% concentrados em instituições tradicionais e já começam dentro ali do full bank, né, a fazer a parte operacional de crédito, né, nessas financeiras e outros players. E aí, né, conforme nós trouxemos aqui o rostinho que chegou lá em 2013, ele já chega já com essa pegada do custo, conforme você bem disse. Então, o que começou a acontecer? A gente sabe, né, que hoje essa é uma das maiores preocupações das instituições financeiras tradicionais, porque boa parte da receita delas saem, né, das tarifas. Né? Então, é óbvio que isso está muito dado no mercado financeiro, isso vai se esgotar em algum momento, já está até tarde, né? E aí você começa uma segunda transição, né? Então, primeiramente em crédito, né? Depois você tem este movimento ali através de custo, ou seja, né, clientes bancarizados ali que estavam desconfortáveis em continuar pagando ali taxas ao ver deles, né, muito alto, e aí fazem essa migração, né, para esses players, esses bancos digitais, né, essas fintechs, com custo ali praticamente zero, né? E aí a gente tem esse segundo movimento, né? Então, de novo, né? Então, é o mercado aqui dando sinais. E, obviamente, a gente chega no nosso nicho aqui, né? Que é a parte dos clientes investidores. Aonde, de novo, né? Aonde startou isso, Tiagão? Dá para a gente lembrar aqui de uma maneira muito tangível e clara, né? Com a queda abrupta da Selic, né? Chegando a 2%, ou seja, a menor histórica dentro de um país como o Brasil, você percebe, né, a necessidade, né, do cliente que, ora, estava 100% bancarizado, né, começar ali a startar uma necessidade de uma eficiência, né, na gestão, uma eficiência ali de uma segunda opinião médica, né, porque começou a ficar desconfortável, né, para aquele cliente, uma situação que, ora, estava sentado ali numa renda fixa, né, ganhando 1% ao mês, muito tranquilo, e o cenário agora é uma taxa de juros nunca vista no Brasil, então você começa a demandar, obviamente, ali essa expectativa de uma segunda visão. E é dentro desse cenário, né, que aparecem as corretoras, os bancos digitais, e aí você começa a ter essa terceira migração, né, dos clientes. Ao meu ver, né, essa é a ordem cronológica quando a gente olha cenário, quando a gente olha os movimentos históricos, né? E é muito interessante, Thiago, a gente trazer um ponto aqui de reflexão. Quando o cliente começa a experimentar esse novo modelo de assessoria, quando o cliente começa a ter uma imersão, né, nas oportunidades, ele começa a ver que a taxa Selic, a redução dela, só foi um estímulo. Porque agora, mesmo com a volta da Selic subindo, ele entende, né, que ele pode se apropriar e ter oportunidades de ganhos muito relevantes pela gestão ativa, né? Eu entendo que o grande diferencial hoje da assessoria dedicada é a gestão ativa. Aí eu vou além, né? E aí, de novo, né, atento aos sinais, né? Quando a gente tem o principal banco da América Latina comprando participação da primeira corretora que olhou para isso com mais carinho, né? Quando a gente tem players gigantes aí entrando nisso, quando a gente tem hoje, aí eu posso falar o nome aqui de boca cheia, né? O Credit Suisse entrando, comprando parte da sociedade do Modal para criar ali também dentro uma plataforma para atender melhor o cliente. Quando eu vejo isso tudo acontecendo, e tem outro player de fora que acabou de chegar, tem 2 meses aí, para quem acompanha de mercado sabe o que eu estou falando. Quando eu vejo isso também, eu também vejo que o mercado também já se direcionou para isso. E aí, Edu, acho que antes até da gente, óbvio, o mais importante vai ser sempre o cliente, né?
Mas eu vejo que cada vez mais a gente tem a migração de profissionais extremamente qualificados, né? Até por necessidade efetiva de algumas certificações, né? E que são grandes diferenciais, de instituições tradicionais para um atendimento mais premium, buscando efetivamente o alinhamento de expectativa com o cliente. E aí eu queria te ouvir, aí até mais na posição aqui de quem fez o movimento um pouco antes, e te ouvir mesmo, contando um pouco do porquê do seu movimento, o que você tem visto do mercado, dessa migração de profissionais, já indo para o inevitável, né? A gente usou, inclusive, isso aí como tema, né? É uma mudança inevitável, mas a crescente dessa mudança. Queria te ouvir nesse sentido, tá? De verdade, Tiagão, assim, é um caminho sem volta, né, ao meu ver e ao ver de vários profissionais, né? Como você bem disse, muitos profissionais ali, e até em posições, Thiago, estratégicas, né? Então você vê ali diretores de grandes bancos, né? Superintendentes de grandes bancos. Então a gente não está falando só, obviamente, do banker ali propriamente na ponta, seja ele, né, em níveis diferentes, mas posições estratégicas mesmo, realizando esse movimento. E para mim é tão claro, né, a questão da gestão ativa, porque eu tive a oportunidade de cuidar também da parte de qualidade, né, sendo ali um dos representantes desses grandes bancos. E o que a gente começou a perceber, Tiagão, ali, vivenciando ainda como, né, instituição tradicional? A gente percebia a cada dia, porque isso é muito exponencial, uma migração muito forte do cliente premium para este modelo de assessoria. Isso, enquanto gestor, enquanto líder da operação, né, me incomodava muito, porque você via ali o seu resultado, né, principalmente no que tange, de novo, né, acho que o princípio de tudo é o cliente é nosso maior ativo, então a gente tem que ter ali um princípio de centralidade no cliente, né, e a gente começar a ver, né, que o cliente começa a fazer essa migração de forma muito forte, e a gente não consegue, né, por toda a estrutura que a instituição financeira tradicional não nos permite dar, que de fato é a gestão ativa, ou seja, a gente pode trazer alguns exemplos aqui, né? Carteiras muito inchadas, né, dos gerentes de grandes bancos, né, onde ele não consegue ali atuar no segmento premium de uma maneira ativa, né? Então, obviamente, a gestão passiva hoje começa a dar sinais de que ele não está conseguindo dar conta do atendimento, e a gente sabe, Tiagão, que toda essa redução de Selic, conforme eu trouxe há pouco, ela teve a necessidade de uma sofisticação maior de investimento. Então, isso provocou no cliente, né, uma necessidade de ele mesmo, né, se dedicar a estudar, a conhecer um pouco mais do mercado, o que ali por tabela, né, fez com que aqueles profissionais bancários, né, que tivessem ali um pouco, de repente, acomodados, né, tivessem dificuldade, né, porque começou a exigir, né, um pouco mais de tecnicidade, né, começou a exigir um pouco mais ali, de fato, de um conhecimento não só de cenário, né, mas de produtos, né. E de novo, né, eu vou ser aqui um pouco prolixo nisso, porque, ao meu ver, é o mais importante, né? Ao meu ver, a estrutura ela é muito importante, a robustez ela é muito importante, mas nada disso se perpetua quando eu não tenho essa gestão ativa, né? Quando eu não consigo, Thiago, trazer para o nosso cliente, né, as oportunidades. Quando eu não consigo trazer para o nosso cliente, de fato, quando ele precisa entrar, sair, ou seja, está próximo, né, do nosso cliente. Então, de fato, para mim, assim, está muito claro, né, porque estive lá e você esteve lá, né, que cada vez mais a gente via essa migração dos clientes, e aí depois muito forte, né, a migração dos profissionais, o que corroborou, obviamente, com o nosso movimento. Então, de fato, aqui, para mim, está muito claro que é um caminho sem volta esse movimento do mercado financeiro, Thiago, e é bom lembrar, né, isso já é muito latente nos Estados Unidos, né, na figura do advisor, isso é muito latente, então a gente teve a oportunidade de trabalhar num banco americano, né, a gente já exercia algo parecido lá há 8, 10 anos atrás, né, então você percebia, né, o quanto o cliente valorizava esse modelo de advisor com uma carteira muito mais enxuta, né, podendo ter essa gestão ativa. E aí eu passo a bola até para você, em relação a isso. Você lembra dessa situação enquanto FIC? Não lembro bem e lembro do modelo, né? E é engraçado a gente pensar nisso, né? Eu vira e mexe me pego refletindo sobre isso, né? Como
como o modelo das assessorias de investimento no Brasil, ele remete muito a um modelo que a gente viveu no Citibank, que é um modelo muito mais meritocrático. Perfeito. Então isso também atrai o profissional, né? O profissional ele tem efetivamente um alinhamento com o resultado do cliente, né? Porque no final da história, né? Quem pode demitir o assessor é só o cliente, né? E de forma muito fácil, né? Hoje em dia você migra de um assessor ou até mesmo de uma corretora, muitas vezes ali em 3 cliques, né? Então tem que ter efetivamente um alinhamento muito forte ali com o resultado. Você tem inclusive uma remuneração alinhada com isso, né? E aí é engraçado porque, poxa, eu sei que você ficou até um tempo maior, né? Depois da mudança, eu quando voltei para o Itaú, vindo do Citi, eu percebi ali um desalinhamento tão grande que eu não conseguia, apesar de ter até, poxa, uma bela recordação, eu iniciei a carreira lá, e tenho, enfim, ótimos momentos lá, inclusive, mas eu percebi ali realmente uma coisa muito fora do que eu entregava para o cliente, né? Eu entregava efetivamente uma assessoria e que era menor em qualidade do que o que eu conseguia entregar, né? E aí, eu gosto de trazer aqui, Edu, e acho bacana também te ouvir e te puxar nisso, né? Hoje, eu profissional, né? Imagina que tem aí, eu já vi alguns, tá? Que eu vi um pessoal entrando aí que é da antiga nosso aí. Eu profissional, o que eu tenho efetivamente por que é mais vantajoso, né? E aí, óbvio, eu posso dar aqui alguns pontos, mas queria te ouvir. Para o profissional, por que hoje esse movimento está tão claro, né? E com quase todo mundo que a gente conversa com muita gente. A gente escuta isso, cara, eu já sei que é para aí que eu tenho que ir, mas você vê que ainda tem ali algumas pessoas com uma falsa ilusão ali, né? A falsa ilusão do CLT e da segurança que ele traz, que eu brinco que é muito pelo contrário, né? É justamente o oposto, né? A CLT, você está totalmente na mão de quem está ali hoje como teu empregador. Se ele quiser te mandar embora amanhã, sem motivo nenhum, ele manda. Você até recebe algum tipo de compensação, mas a sua carreira, ela simplesmente fica lá e ponto. Diferente do nosso aqui, né? Mas queria te ouvir nesse nível, nesse nicho, sim, de por que os profissionais todos hoje que você conversa, ninguém fecha essa porta, tem muita gente já se preparando para vir. A gente sabe, aí acho legal depois a gente trazer alguns números da quantidade de profissionais migrando para isso, mas queria muito a tua sensibilidade nisso. Acho que você trouxe um ponto importantíssimo, Tiagão, que é a questão da meritocracia, né? A gente ouve muito falar, né, principalmente eu que sou formado aqui em administração, tá, e há muito tempo eu já ouço falar numa relação de ganha-ganha, né? Que relação é essa? Quando eu presto o meu melhor serviço para o cliente, né, o meu cliente tem benefícios, eu tenho benefícios. Então, você trouxe muito bem aí a sua memória, que há 8, 10 anos atrás a gente já vivenciava isso nessa cultura americana, né? E quando a gente faz um movimento, a gente vê esse distanciamento. Então, eu entendo que, primeiro, é a parte meritocrática, e você vai lembrar bem, numa das reuniões que nós tivemos aqui com o marketing, né, acabou saindo uma frase aqui que ao meu ver, é sempre a primeira frase, né, que o banker que está lá, né, faz um movimento que venha para um lugar onde não tem limites. Né? Então, hoje, quando eu olho, né, quando eu converso, né, com os profissionais, muito nessa função aqui de expansão, os profissionais se sentem muito limitados, Thiago. Não só no que tange, né, a ganhos financeiros, mas também de atendimento. Porque quando você olha o conceito de arquitetura aberta, né, ainda é limitado frente às plataformas digitais, frente, né, obviamente, quando a gente compara, né, bancos tradicionais versus toda essa parte de banco digital e corretoras. E de novo aqui, assim, os profissionais estão atentos aos sinais. Né? Profissionais ali estão olhando a cada dia ali os clientes migrando, eles não tendo assim um poder, né, de retenção desses clientes, né, e muito fora dessa questão da parte limitadora. Então, posso trazer que, com certeza, numa escala hierárquica, né,
a primeira frase, né, desse profissional que está mudando é não ter limite. Né? Então, quando a gente, falando aqui já um pouco da RJ, né, da estrutura, você alcançar o lugar que você quer. Aqui o céu não é o limite, né, Tiagão? Então, Exato. a frase aí, o jargão é que o céu é o limite. Aqui na RJ Investimentos, o céu não é o limite. Porque, de fato, o profissional ele pode chegar aonde ele quiser. Não existe barreira, não existe limitação. E aí a gente vai um pouco além, né? Quando a gente olha a questão da partnership, que, ao meu ver, né, é algo que faz muito sentido para um divisor de águas na transição de carreira, né? Onde agora que os bancos tradicionais estão começando a tentar colocar, né, alguma coisa ali próxima disso, mas de fato aqui, né, não ter limite, a parte meritocrática, que eu concordo plenamente com você, ou seja, de fato você poder entregar para o seu cliente e ganhar aquilo que você está entregando para ele, porque a sua frase é maravilhosa, né? A gente tem a pseudo percepção de que a gente tá ali com uma certa autonomia nas instituições tradicionais, né? Tá bacana, mas não tá. Porque, de fato, é o nosso cliente que demite se a gente não atender bem. Né? Então, quando a gente consegue ter, né, uma estrutura, uma robustez, né? E, obviamente, né, uma gestão ativa com um tempo dedicado ao cliente, fica uma concorrência muito desproporcional. E é por isso, né, que quando você soma tudo isso, né, os profissionais estão migrando a cada dia. Está muito latente isso, Tiagão. Não, e aí, poxa, você falou disso e para mim conversa muito também com o porquê do cliente, né? No final da história, um dos motivos dos profissionais estarem migrando é perceber que ficando onde ele está, ele perde às vezes um cliente que tem até uma boa relação, né? Amigos, negócios à parte, né? Não adianta eu ter ali uma boa relação com o cliente se eu não estou entregando um resultado bacana para ele, é muito difícil, né? E aí, eu sei que você até mencionou alguma coisa ali sobre robustez, né? Sobre isso tudo, e aí eu queria te ouvir e tentar buscar aqui um link, né? Com essa chegada, né, do Credit Suisse, né, se tornando sócio estratégico do Modal, né, essa mudança efetivamente para uma plataforma mais alinhada ainda com o interesse dos clientes, né? E aí eu queria ouvir de você um pouco da sua percepção, né? Como o cliente tem visto esse movimento e também como os profissionais de mercado têm visto essa nova bandeira no mercado, né? Poder defender aí tanto a jovialidade e toda a tecnologia que o Modal traz, né? Um dos principais bancos digitais do Brasil, com toda a tradição, sofisticação que o Credit Suisse traz. Queria te ouvir tanto na visão cliente como na visão profissional. Perfeito, Tiagão. Conforme eu mencionei, né, eu estava ali na parte também de qualidade, né, desses grandes bancos, né? Então, assim, se você for reparar, uma das maiores dores do cliente, né, era, por exemplo, falta de retorno. É uma coisa básica que você, obviamente, vivenciou isso aí também. Então, uma simples ligação, né, que o cliente fazia ali para sanar uma dúvida, fazer alguma pergunta, às vezes demorava ali um dia inteiro, né? E não porque o banker ali, né, o gerente de relacionamento não queria, porque de fato se tornava uma situação impossível, né? Para ele poder voltar com o cliente em tempo ali, dado a quantidade de demandas, né, desse cliente. E aí tem um ponto importante nisso, porque assim, esse movimento, né, do cliente, né, quando ele faz esse movimento e o profissional também faz esse movimento, de novo aqui, né, a gente começa a perceber, né, a gente começa a perceber o seguinte, por exemplo, né, como pode, né, uma visão share of wallet, por exemplo, né, eu gosto muito de trazer isso aqui nas pautas com os novos sócios, né, doía muito, né, a gente ter uma estrutura como a de um grande banco e a gente não conseguir, Thiago, às vezes, uma demanda na pessoa jurídica, uma demanda internacional, né? Então, quando você começa a olhar a estrutura, né, como um todo, né, que a gente consegue apresentar para o cliente, a gente consegue, nessa visão share of wallet, atender o cliente de uma forma holística. Né? Então, porque é muito ruim, né, o cliente
estar ali conosco, né? E de repente ter uma demanda dele de um ciclo financeiro e a gente não conseguir atender o cliente. Então, quando a gente olha, né, para a estrutura e para a robustez, né, da RJ, a gente consegue entregar isso. E você trouxe um ponto muito importante. Uma das maiores dores e preocupações dos grandes bancos, né, é essa nova geração, Thiagão. O que começou a acontecer? Essa nova geração, vamos dizer assim, nascida 2000 para cá, você já começa a perceber uma grande parcela desses clientes não abrindo mais contas em instituições tradicionais. E isso era uma preocupação muito grande das instituições financeiras tradicionais, porque você começa a ter esse movimento, né, dos investimentos, né, no médio e longo prazo, indo para esses players digitais. Porque acontece a sinistralidade, né, a parte de sucessão patrimonial, né, o patriarca ali ocorrendo a sinistralidade, a matriarca, e você vê toda essa parte, né, de investimento caminhando, né, para um player, obviamente, que na conjuntura jovem daquela nova geração não faz mais sentido ter conta num banco tradicional por tudo isso que a gente já está trazendo aqui. Então, ao meu ver, né, quando o Credi, né, se torna nosso sócio estratégico, a gente tem um match perfeito, Thiago. Porque a gente traz toda a curadoria, a robustez, né, a experiência de um banco como o Credi, 160 anos de tradição, 1,5 tri sob gestão. Então, ou seja, você consegue capturar aquele cliente, obviamente, que é muito mais tradicional, né, mas você não perde, né, essa sucessão para essa geração mais nova, porque você está, né, acoplado, né, como sócio de um dos bancos, né, digitais que foram pioneiros, que é o Modal. Então você consegue trazer esse match perfeito, porque você tem visto isso, né? Grandes bancos aí tentando até descompartilhar, desfigurar, né, associado ao nome da marca, para que possa atrair esse público mais jovem, porque é uma preocupação e está muito latente essa preocupação. Então aqui, a gente ter o Credit Suisse como sócio estratégico e ter a plataforma do Modal de forma digital, assim, você é um match perfeito, né? Você consegue atender tanto o cliente que é mais tradicional pela experiência e a gente fala muito nisso, né, Thiago? Assim, quando a gente olha ali a pirâmide de investimento, né? Eu brinco que sempre falo aqui da pirâmide de Maslow, tirando ali a parte fisiológica, a segurança, ela sempre vai ser o primeiro ponto. Então, assim, não tem como olhar para o Credit, Thiago, e não ver segurança, né? Não ter o conforto e a segurança, né, de ter a chancela e a curadoria de um banco como o Credit. Não tem como, né? Só que aí você captura também toda a parte digital do Modal. Então, assim, eu entendo que essa concorrência, né, que hoje está muito latente no mercado, a gente tem vários pontos positivos aqui quando a gente faz a junção de dois players como o Modal e o Credit. Não, perfeito, Edu, perfeito. Você tocou num ponto para mim, que aí é um mantra para mim, né? Primeiro, segurança, né? Sempre segurança em primeiro lugar. E aí, realmente, né, quando eu olho para um player que é 3 vezes maior do que o maior banco privado do país, isso com certeza me dá uma segurança, né? Ter ele como sócio, né? E aí, assim, queria explorar mais, tá, Edu? Explorar mais, apesar aí do horário estar avançando, mas eu sei que você é muito bom no outro tema, que também conversa um pouco com isso, tá? E aí, de forma bem breve, né, eu queria que você esboçasse um pouco sobre todo esse movimento que está acontecendo, né? E junto a ele, eu tenho um Open Banking, que lá na frente vira uma coisa que chama Open Finance, e aí o papel desses profissionais efetivamente alinhados com o cliente dentro desse cenário que fica, na minha visão, tá, cada vez melhor para o cliente, né? Perfeito, Thiagão. A gente teve a oportunidade aqui de bater um papo com você, também numa live anterior, né, com a Paty Aiello aí sobre Open Bank, sobre Open Finance, foi maravilhoso, né? E de novo, né, a gente trouxe aqui no início da nossa pauta que o mercado dá sinais, né? E ao meu ver, o Open Finance, né, é o maior sinal, né, que a gente pode olhar dessa arquitetura aberta, né, desse mercado financeiro aberto. Então, assim, está muito tangível, né? Eu brinco que assim só não consegue enxergar quem não quer, né, para onde o mercado financeiro está caminhando.
né? Então, o Open Finance, né? Então você tem o Pix aí, que chegou muito forte, existiu uma série de dúvidas, né? Se isso ia se perpetuar, o Pix já está aí muito já latente no mercado, né? Todo mundo usando. Então, está em voga, né? O mercado financeiro aberto, o que proporciona, né? De novo, uma maior preocupação. Então, se você jogar no YouTube aí, se você jogar numa pesquisa no Google, né? Guerra entre bancos tradicionais e a nova concorrência, você vai ter inúmeros, né, artigos lá, porque de fato isso faz com que cada vez mais os clientes migrem, né, para essa nova concorrência, vamos dizer assim, né, esse novo modelo de assessoria. E para mim é tão simples quanto ter, né, o Open Finance, né, a gente já está caminhando aí para a terceira fase, né, isso vai ainda abrir mais os olhos, né, dos clientes, né, que estavam ali ainda de repente com alguma dúvida, porque vai ficar muito tangível para ele, né? Antes do que estava ali, né, nos grandes bancos, concentrado, agora ele consegue de uma maneira muito didática, né, olhar, e aí por isso que virou Open Finance, né, porque inicialmente era um Open Banking, agora ele vai ter todo um ciclo financeiro, né, para que ele possa atuar no mercado. Então, de fato, assim, não existe outro caminho, né, que não seja uma assessoria muito próxima, uma assessoria muito dedicada, né, para que a gente possa, de fato, prestar sempre o melhor atendimento para o nosso cliente. Então, o Open Finance, Thiagão, é mais um sinal, né, para onde o mercado financeiro está indo. Tá claro para todo mundo quem é a pessoa do fiquem atento aos sinais, né? Acho que não preciso nem dizer. Mas assim, e aí para mim, tá? Aí vou trazer aqui como foi inclusive um principal ponto, assim, quando eu tomei a decisão de sair, olhar isso, né? Olhar qualidade de atendimento, né? E hoje eu acho que é muito bacana, talvez nem todos que estão aqui na live saibam, né? Mas praticamente todas as instituições financeiras do mundo utilizam a mesma metodologia, né? Para saber qual é a visão do cliente sobre a qualidade do atendimento dela, né? Vocês podem não saber, tá, gente, quem está aí assistindo a gente, mas aquela perguntinha que vocês recebem, se você recomendaria aquele serviço, aquele produto, se você recomendaria o seu gerente, o seu assessor, se você recomendaria aquela comida no iFood, né? Aquela pesquisa, né, ela tem o nome de Net Promoter Score, né? A gente aqui abrevia para NPS, né? E aí queria começar aqui já a encerrar, né? Mas trazendo aí, tentando começar a tangibilizar algumas coisas, né? Então, queria te ouvir, e aí você fazia parte da frente de qualidade. Acho que nem vem ao caso aqui citar números específicos, né? Claro. Mas te ouvir dessa diferença, né? Eu acabei de receber hoje, e o Edu estava inclusive comigo, né? Quando a gente recebeu a primeira prévia de NPS, já dentro aqui, né? Já dentro da estrutura do Modal Premium, com o Credit Suisse ali chancelando. E o NPS dos nossos assessores está em 100. Isso aí deixa a gente aqui louco de orgulho, né? É muito bom perceber que o cliente está vendo que o assessor dele está alinhado com ele, né? Por mais que possam acontecer qualquer coisa, eu tenho ali um assessor que está alinhado comigo. Eu gosto do trabalho dele, eu recomendo. Mas eu queria que você, para a gente começar a tangibilizar, depois eu vou te pedir ali mais algumas coisas, que eu sei que você é um estudioso do tema, mas traz para a gente aí como é que era os números dos grandes bancos frente aos números das principais empresas de assessoria, né? Qual é a distância disso? Legal, Thiagão. Assim, como você bem falou, o NPS, né? Qual foi a grande sacada do NPS, né? Desde que qualquer empresa é empresa, né? Ela mensura a qualidade, né? Ela verifica como é que ela está atendendo, né? Tinha pesquisas, né? Então, sempre, qualquer empresa que nasce, né? Que tem como primazia o cliente, ela tem que se preocupar com isso. Mas a grande preocupação do NPS, né, foi essa frase que você bem disse, ou seja, o que foi o grande diferencial dessa pesquisa e por que ela virou, né, esse grande boom, né, das grandes empresas no mundo, né, se permeabilizam por ela, né, para averiguar como está a questão da qualidade. É por causa dessa pergunta. Justamente porque assim, você recomendaria esse atendimento? E aí tem um peso, né, Thiagão? Eu brinco aqui, eu estava aqui hoje pela manhã na empresa, e aí, assim, desde as coisas que parecem ser mais simples,
Por exemplo, vou pintar a minha casa. É comum você falar, cara, você recomenda um pintor? É comum, né? Porque assim, é muito mais propenso, né, você pagar um serviço ou estar num serviço de alguém que recomendou aquele serviço. E aí, óbvio, em contrapartida, olhando para o lado do cliente, isso tem um peso muito maior também. Porque agora o cliente está validando aquela empresa, né, aquela assessoria para um irmão, para um pai, para um tio, né? Então, esse peso da recomendação é que traz ali, né, o NPS como a principal ferramenta de qualidade, né? E aí você trouxe um ponto importante, assim, players aí do mercado premium, né? Eles vão ali estar entre 70, 78, né, de NPS, contra, por exemplo, 94, né, de empresas, né, que tendem, né, que tem esse modelo de atendimento digital. Então, assim, é uma diferença muito grande, né? Então, para quem não conhece NPS, né, NPS de 0 a 6, né, esse cliente ele é tido como detrator, né, 7 e 8 esse cliente é neutro, e 9 e 10 esse cliente é promotor, né, ele promove aquela marca, né, ele promove aquele serviço. Então, assim, é uma métrica que não é simples, né, porque a gente brinca que quem olha na escola acha que 7 e 8 é uma boa nota, né, que eu passo de ano, mas no NPS é diferente, né? É o atendimento de excelência mesmo, é quando a gente consegue ali, de fato, trazer um atendimento de excelência que supra as expectativas, Thiagão. Então, o NPS ele é muito rígido nisso, porque o atendimento BAU, né, vamos dizer assim, o atendimento que é básico, o cliente, na maioria das vezes, ele é um neutro, porque ele espera aquele atendimento ali. Mas quando ele é encantado, né, com o atendimento, com a gestão ativa, né, a gente tinha um modelo lá no sítio que era o Know Your Customer, né, Thiago? Que era o conheço o seu cliente. E ao meu ver, o que traz toda a diferença para o NPS é tão simples essa frase. Porque o que a gente olha, né, de forma errada, né, gerentes estarem ligando para o cliente, oferecendo certas questões que não fazem nenhum sentido, porque não mais tem tempo de conhecer o cliente, conversar com o cliente, né? Então, este modelo de assessoria, ele me permite usar essa frase com toda a propriedade, né? Os assessores hoje, né, da RJ conhecem os seus clientes, entendem, né, o que eles precisam, quais são os objetivos, né? Então isso, obviamente, traz ali um NPS altíssimo e muito nos orgulha, conforme você trouxe aqui em primeira mão, né, a gente ter um NPS dos nossos assessores, a primeira prévia, de 100, e não é simples, né? Porque a gente acabou de fazer um movimento importante, uma transição importante que, quer queira, quer não impacto, você tem um impacto tecnológico, você tem alguns impactos, mas tudo isso se sobrepõe, né, quando o cliente olha para o assessor, né, e vê empatia, né, vê o cuidado do assessor. Então, assim, é muito desafiador, né, a gente fazer essa primeira pesquisa e ter esse resultado. Então, a gente está muito orgulhoso aqui e agradece muito a confiança dos nossos clientes. Não, e para mim é a clara manifestação de um alinhamento de expectativas com o assessor, né? E no fim, eu usei essa frase na outra live, até recebi depois um comentário muito bacana, muito gentil de um espectador da live, com a Patrícia, mas nós somos uma empresa de pessoas para pessoas, né? E no final é isso, eu estou recomendando a pessoa. Antes de qualquer coisa, como eu recomendaria um pintor, ou um arquiteto, ou um mecânico, né? E eu gosto muito, tenho alguns amigos que usam essa provocação, mas você é um deles, Edu. Cara, se eu vou no meu mecânico de confiança, antes de uma viagem com a minha família, Perfeito. E ele fala que eu tenho que trocar meu freio, eu vou trocar meu freio, eu não vou viajar. Eu não vou falar para ele que depois eu troco. Perfeito. Né? E a assessoria, ela caminha para um nível de confiança disso. Quando eu tenho efetivamente um assessor e confio nele, eu sei que ele quer o melhor para mim. Né? Então, para mim, essa métrica é a mais importante, a mais relevante do negócio. Ela sobrepõe aí qualquer outra métrica que eu possa utilizar aqui. E aí, até para a gente realmente caminhar aí para o fim, agradecendo muito aí, né? Poxa, a gente sustentando aí quase o tempo todo aí, entre 50 e 60 pessoas assistindo num horário que é um horário
que tem muita gente ainda trabalhando, né? Ainda mais agora com home office, então fico bem contente. Mas queria que você trouxesse para a gente, Edu, assim, poxa, tudo muito bacana, pô, é inevitável essa mudança, beleza, maravilhoso, né? A gente está aqui, poxa, a gente já está vivendo isso, mas tangibilize isso para mim em número, né? Eu, particularmente, inclusive, posso falar por mim aqui, sei que por parte dos espectadores, né? Eu gosto de número, né? Então, tangibiliza para mim por que essa mudança é inevitável em números, né? Traz, eu sei que você é um estudioso do tema, então queria que você trouxesse para a gente aí essa tangibilização em números, por favor. Então, não só em números, né, Tiagão? Eu tenho certeza que os nossos clientes também adoram ouvir números, né? Mas a história, propriamente dito, né? Então, você tem o Credi fazendo essa parceria, né? Essa sociedade, você tem o JP, né? Fazendo uma aquisição também de um player aqui no Brasil, né? Você tem um rostinho lá sendo impactado com milhões e milhões por um grande influencer aí. Então, assim, você tem não só números, mas a história, né? A história, cada vez mais de sinais caminham para isso. E aí é bacana, né? A gente se orgulha muito dos últimos números, né? Que nós, né, enquanto RJ Investimentos, junto com o Modal Credit, temos aqui. Então, em setembro, né, nós fomos o maior aplicativo baixado, né? Foram 55 mil downloads, né, em setembro. Então, isso, assim, só corrobora, né, aonde nós estamos e para onde nós estamos indo. Né? Então, você, no mês de setembro, né, seu aplicativo de banco digital mais baixado, isso muito, muito nos orgulha. E não só isso, né? Vai sair o resultado do terceiro TRI aí, mas o Modal foi o banco que mais cresceu no segundo TRI de 2021. Então, assim, os números falam por si, né, que este modelo de assessoria e para onde o mercado está caminhando. Porque você ter o banco que mais cresceu e o download, né, com 55 mil, é uma coisa assim que acho que dispensa comentários. Né? A gente está muito feliz com o momento que a gente está vivenciando. Acho que muito do que a gente trouxe, né, esse match perfeito entre Modal e Credi, a gente consegue atender, obviamente, tanto a parte de experiência quanto a parte de jovialidade. E aí o resultado é esse, Tiagão. Ser o banco que mais cresceu em 2021, no segundo TRI, e o download que mais foi baixado em setembro. E muito provavelmente a gente caminha aí para uma dobradinha no terceiro TRI e outubro também. Né? Então o Modal, salvo engano, aí já fez a 7ª aquisição no ano, né, de fusões, de parcerias, né? Teve o Live On agora. Então, assim, a gente cresce de forma exponencial, né, para que a gente possa atender os nossos clientes de uma forma excelente. Se depois desses números, eu acho que não tem nem muito mais nada para falar aqui, né? Gosto de trazer também o da RJ, quem está aí pela primeira vez, enfim, a gente chegou no nosso primeiro bi em menos de um mês, né? Isso é histórico no mercado, ninguém tinha feito. Ultrapassamos os 2 bi com menos de 4 meses, então em 3 meses e pouco ali já tínhamos ultrapassado os 2 bi, caminhando forte aí, mas para mim o principal número foi essa prévia de hoje aí, de NPS em 100, que aí realmente significa que a gente está realmente entregando o melhor trabalho possível para os nossos clientes. Na visão assessor, ele nos dá 100, é o que nos move aqui para melhorar. Mas como eu falei, né, depois desses números não tem nem muito mais o que falar aqui. Eu deixo o número para o final, porque contra fatos não há argumentos. Não é isso, Edu? Mas queria te agradecer aí, cara. Pô, muito bom o papo. Agradecer a todos que estão conosco até agora. Sigam a gente, quem ainda não segue a RJ Investimentos. A gente está ali caminhando para os 10 mil seguidores. É importante que vocês sigam, participem, mandem perguntas lá. Eu confesso aqui que tecnologicamente não sou o melhor de todos, então eu vi que tinha alguma pergunta aqui. Poxa, segue a gente, manda na mensagem, porque por aqui fica passando muito rápido, eu não consigo ler, enfim, com essa velocidade, mas não deixem de nos seguir e interagir com a gente sempre responde todos lá, todos os comentários, todas as mensagens. E é isso, Edu. Pô, obrigado, sempre bom estar com você, dividir essa jornada com você, algo incrível. E, pô, obrigado por todo o conteúdo aí de extrema qualidade que você trouxe pra gente hoje. Cara, eu que agradeço, Thiagão. Eu tenho certeza que você tem se divertido bastante.
que é a Com sua certeza. frase mestre aí todo dia. A gente tem muito trabalho pela frente, uma responsabilidade muito grande de ser o guardião financeiro dos nossos clientes, né? Então, aqui é importante trazer isso como mensagem final. Saibam que todos vocês aqui que estão aqui, né? A gente tem um cuidado aqui muito especial com cada cliente, né? O sonho de vocês, né, são os nossos sonhos, né? Os objetivos de vocês são os nossos objetivos, porque é isso que constrói uma relação fidedigna e perene, né, para que a gente possa alcançar, obviamente, todos os objetivos e sonhos dos nossos clientes. Então, sigam a gente lá na RJ Investimentos. Conforme o Thiago participou, a gente, de repente, não respondeu alguma pergunta aqui, mas me coloco aqui à disposição, o Thiagão se coloca à disposição. Será um prazer, né, ter vocês como nossos amigos e não clientes. É isso. Muito obrigado, gente. Um bom final de quarta para todos. Um abraço.